Eu sou Natália Bonavides, deputada federal, e vim contar a verdade sobre a fraude no INSS. Fica até o final para entender. Primeira coisa, os aposentados estavam sendo roubados. Mas você já entendeu como e desde quando isso acontecia? Vamos lá, a pessoa é aposentada ou pensionista e precisa de um advogado ou quer fazer uma atividade física. Existem algumas associações que, se a pessoa autorizar, podem cobrar uma mensalidade direto na folha de pagamento dela. E o que é que não pode? Fazer a cobrança sem a autorização dos aposentados. Aí é roubo, crime. E é isso que estava acontecendo. Mas desde quando? Essa é a pergunta de milhões, aliás, de bilhões. Em 2019, o Ministério Público detectou um aumento anormal nos descontos feitos por 6 associações nos anos anteriores. Em 2017, foram 41 milhões e em 2018 esse valor passou para 195 milhões. Será que tanta gente assim resolveu de uma hora para outra se associar? Claro que não, né? E aí você pensa, e o governo da época não fez nada? Fez. Bolsonaro mudou de 1 para 3 anos o prazo de revalidação dos descontos, ou seja, diminuiu a segurança. E aí começaram a acontecer 3 coisas que vocês precisam prestar atenção. O número de entidades com acordo de cooperação com o INSS mais que dobra, os valores descontados por essas associações explodem e as reclamações na ouvidoria do INSS também explodem. Mas aí o Bolsonaro então agiu, certo? Certo. Agiu para aumentar ainda mais a mamata, aprovando uma lei que jogou para 2026 a próxima revalidação dos descontos. Tá bom para vocês? Para eles ainda não tava, porque aí em 2022 Bolsonaro termina o serviço e sanciona uma lei que simplesmente acaba com a necessidade de revalidação. E aí os descontos explodem de vez a partir daquele ano. Foi uma época de ouro, literalmente, para uma turma pra lá de barra pesada. José Carlos Oliveira, presidente do INSS e depois ministro da Previdência de Bolsonaro, atuou pessoalmente para firmar e manter convênios com entidades investigadas. Assinou o contrato com a AMBEC e tem transações suspeitas com a Conafer, as 2 associações que mais lucraram com a fraude. Tá tão enrolado que mudou de nome e não se chama mais José Carlos, agora é Ahmed Mohamed Oliveira. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Dono de empresas suspeitas, representante da AMBEC, era o grande operador do esquema criminoso. Transferia dinheiro para funcionários do INSS e doou, adivinha, para quem nas eleições de 2022? Acertou. Alexandre Guimarães, diretor de governança do INSS no governo Bolsonaro, recebeu mais de 300 mil reais do Careca do INSS. Bela governança, né? Guilherme Serrano também foi presidente do INSS no governo Bolsonaro. Esse batia o escanteio e fazia o gol de cabeça. Em agosto de 2021, participou da Assembleia da CBPA, uma das entidades investigadas, onde decidiram que a entidade faria acordos com o INSS. E quem vocês acham que assinou o acordo com a CBPA como presidente do INSS no ano seguinte? Ele mesmo. Onyx Lorenzoni, esse você conhece, ministro do Trabalho e da Previdência de Bolsonaro. Recebeu uma doação de 60 mil reais do presidente da ABCB, mais uma das entidades investigadas pela Polícia Federal. E para fechar, com chave de ouro, Maurício Camisotti, peça-chave no esquema. Já tinha sido investigado na CPI da Covid em 2021, porque transferiu 18 milhões de reais para Precisa Medicamentos, aquela empresa do centro do escândalo da vacina Covaxin, lembra? Ou seja, o pessoal que usou a pandemia para roubar é o mesmo que meteu a mão no dinheiro dos aposentados. Só que em 2023 muda o governo e a Controladoria Geral da União faz o papel dela. Investiga o aumento das entidades, dos descontos e das reclamações. Investigando, fica muito claro que os aposentados estavam sendo roubados. A Polícia Federal é acionada e o resultado é a operação sem desconto, agora em abril, que desmonta o esquema criminoso envolvendo o INSS. Lula demite o presidente do INSS, escolhe ele mesmo o novo presidente, suspende todos os acordos de cooperação com as associações e determina que os aposentados e pensionistas sejam integralmente ressarcidos. Tem muita coisa para a gente entender ainda. Essa história ainda vai repercutir muito, mas uma coisa está clara e a gente não pode esquecer. Teve um governo que alimentou essa fraude e tem um governo que desmontou essa fraude.